Então vamos orar. Eu cuido de você, você cuida de mim. Vamos lançar por terra aquilo que é ruim. O nosso amor é lindo, ele é infinito. Boa noite, querido. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É o pastor Gesimiel. Eu queria louvar a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo ao programa Meu Casamento, Projeto para Dar Certo. Amém? Eu espero que Deus possa falar contigo nessa noite através dessa mensagem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre submissão. Amém? Vamos falar do projeto de Deus, do plano de Deus. Nós vamos falar também sobre submissão em nome de Jesus. E hoje eu separei alguns textos que vai nos levar um pouco à reflexão a respeito desse assunto. Amém? Vamos iniciar com um texto que está aqui no livro de Gênesis, no princípio, no capítulo 2, versículo de número 18, que diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que seja como diante dele. Em algumas Bíblias diz que seja idônea, né? A palavra idônea, ela quer dizer uma pessoa que seja preparada, uma pessoa que seja capaz, uma pessoa que seja apta para ser igual, ou para ajudá-lo, ou para compreender, apta em algumas situações. Há uma tradução no dicionário bíblico que diz que é uma pessoa que seja capaz de algum cargo, de exercer algum cargo, que esteja pronta para algum cargo. Então, quando Deus falou idônea, é uma pessoa pronta para ajudar, apta para ajudar, aconselhar, estar ao lado dele. Algumas Bíblias diz auxiliadora, ou seja, para lhe auxiliar em qualquer outro sentido. Amém, querido? E esse é o sentido básico do casamento. Para falar sobre esse assunto, eu quero ler também aqui no livro de Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículos de número 4, que diz assim: Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, mas Deus julgará o que se dão à prostituição e o adultério. Amém? Já vamos comentar sobre esse texto também. Nós vamos falar aqui um pouco sobre esse texto aqui da idônea. Na maioria das vezes, alguns homens e algumas mulheres se esquecem do propósito que Deus chamou. Irmãos, eu quero dizer para vocês que a igreja como um todo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. E a todo momento Deus está tratando o corpo como a noiva e Cristo como noivo. A todo momento na Bíblia você já leu isso, nós já falamos sobre esse assunto. Mas o que me chama a atenção é que o casal ainda não entendeu, alguns casais ainda não entendeu o projeto de Deus na sua vida quando se trata de matrimônio, quando se trata de casamento. Idônea é uma pessoa que ajuda, uma pessoa que contribui, uma pessoa que aconselha, é uma pessoa que soma. Em alguns casamentos nós vimos aí muitos casamentos destruídos por pessoas individualistas, que só pensam em si próprio. O homem só pensa nele e só quer saber dos seus princípios, das suas vontades. A mulher só pensa nela e só quer saber das suas opiniões, das suas vontades. Dentro desse conceito, não há uma ajuda, não há um aconselhamento, não se chega, na verdade, a um acordo. Em que está sendo idônea a mulher para o seu marido? Em que há um proveito para isso? Eles ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Não entenderam a questão que Deus o chamou, que Deus o colocou para ser. Eles não viram que o casamento é algo honroso, que é algo honrado por Deus, como está aos Hebreus, nessa carta aos Hebreus. Querida, vale a pena você pensar, vale a pena você refletir. Você precisa ser ajudadora do seu marido. Você não tem que ser aquele que vai lançar ele no abismo. E se você notar que ele está indo para o abismo, você é auxiliadora, conselheira dele. Você tem um papel de ajudar a levantar.
A Bíblia diz que tem mulher que ganha o homem sem falar uma palavra, mas o seu comportamento, as suas atitudes é capaz de ajudar a ele a se levantar. Mulher, seja sábia, pois a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. É bem certo que o homem tem um pouco de dificuldade de entender algumas coisas, com relação a sentimentos femininos, sentimentos de mulheres, mas não seja você aquele que vai condená-lo, que vai destruir por conta disso. Não, ajuda ele a te entender, ajuda ele a entender a situação, porque hoje, irmão, precisamos estar em comum acordo, precisamos estar, meu Deus, unidos em todos os sentidos. Sabe, eu quero falar um pouco sobre esse versículo 12, esse capítulo número 13 aqui, versículo 4, que diz assim: honrado, algumas bíblias falam venerado, honrado seja entre todos o matrimônio, ou o casamento, e o leito sem mácula, mas Deus julgará os que se dão à prostituição e o adultério. Primeiro, Deus está falando que o casamento é algo honroso. O casamento, mulher, você que mora com seu marido há muito tempo, eu não consigo entender isso. Um homem que é casado com uma mulher e vive com ele há muito tempo, e ele nunca desejou casar com ela, e ela nunca desejou casar com ele, e ambos dizem que se amam, e tá bom assim. Meu Deus, se não tá bom assim, não. Para você honrar a sua mulher, meu amigo, deixa eu te falar, case-se com ela, mostre para ela que ela é importante para você, preocupe-se com ela. Mulher, para você que ama seu marido, demonstra que ama seu marido, case-se com ele, é o desejo dele. Vocês que estão há muito tempo, eu sei que vocês não têm desejo de se separar, então por que ficar assim dessa forma? Vale a pena tentar, vale a pena entrar na comunhão correta de Deus. O casamento é algo honroso, é algo maravilhoso, abençoado da parte de Deus. Olha que coisa interessante aqui também. E o leito, olha o que ele diz: honrado, venerado seja entre todos o casamento, e o leito sem mácula. Eu quero falar um pouco sobre isso. O leito sem mácula. Leito está se falando de cama, está se falando de lugar de aconchego, está se falando de lugar de descanso, está se falando de lugar onde você tem prazer de ficar, onde há uma honra. Só que está se tratando aqui, como está se tratando de casais, então está se falando da cama mesmo, do leito, do lugar particular deles dois. Irmãos, eu quero falar para você algo que eu aprendi hoje à tarde. Conversando com um dos meus amigos, existem pessoas, pastores por aí, que eles não entendem algo que é misterioso da parte de Deus. Querido, você pode ter o maior conhecimento do mundo, você pode ter os cursos mais aprofundados que as ciências nos apresenta, que a vida nos apresenta, mas eu quero lembrar para você algo: você sempre vai aprender alguma coisa. E às vezes Deus vai usar a pessoa mais simples, a pessoa que você menos espera para te ensinar, ou também vai usar uma pessoa muito sábia para te dar um conhecimento. Você não é o dono da sabedoria, você vai aprender sempre. E hoje eu aprendi algo tremendo com um amigo meu, um irmão, conversando a respeito de casamento. Ele me falou algo que eu já li textos textos que falam a respeito disso várias vezes, textos tremendos. E ele ministrou hoje no meu coração, hoje, que eu quero compartilhar com você. Quando fala esse leito aqui, e o leito sem mácula, perfeito, um leito perfeito, sabe? Aonde não há reservas, aonde a mulher se entrega para o seu marido, aonde o marido se entrega para sua esposa, sem mácula. Sabe, querido, eu quero falar algo tremendo aqui que ele me passou a respeito do casamento, quando diz aquele texto que Jesus falou: o que Deus uniu, não separe o homem. Presta atenção nisso. Esse texto está se referindo a uma pessoa que é casado não só de corpo, mas de alma. Sabe aquela pessoa que é casada de alma? A pessoa que é casada de alma, ela vai fazer de tudo para agradar o seu marido. A mulher vai fazer de tudo para agradar o seu marido. E o marido vai fazer de tudo para agradar a sua mulher. Eles vão ter prazer de estar juntos.
Eles vão ter, aleluia, alegria em poder ver o outro sorrir. Eles vão ter contentamento em poder ver o outro se sentir feliz. A felicidade do marido é fazer a mulher feliz. A felicidade da mulher é fazer o marido feliz. Isso não é somente no corpo, é na alma. Quando o texto diz um leito sem mácula, esse texto está falando também do espiritual. Está falando também do interior, sabe, da alma. Ei, meu amigo, você é casado com a sua esposa mesmo? É casado de alma com ela? Então a faça feliz, a faça sorrir. Ei, minha amiga, você é casada com esse homem de verdade? Você é casado com ele de alma? Então a faça feliz, a faça sorrir. A coisa mais linda do mundo é ver um casal feliz, rindo, se alegrando um com o outro, presenteando, brincando, fazendo conversas particulares, íntimas, um se expressando para o outro. Isso é lindo, isso é perfeito. Um leito sem mácula é quando chega aquele momento que é dos dois, é íntimo. Ela se dá para ele de todo o coração. É por isso que aquela sulamita, ela falou assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ela estava dizendo, nesse momento, o que importa é só eu e ele, é só ele e eu. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Amém? Eu quero trazer para você, minha querida, que é casada com este homem há tanto tempo, para você que acabou de casar agora há tanto tempo, tenha isso em sua mente. Seja casado com ele de alma. Seja casada com ela, meu amigo, de alma. Faça o melhor pela sua esposa. Olha o que diz aqui o último texto que eu quero passar para você. O último texto está aqui no livro, na carta aos Efésios, capítulo de número 5, que diz assim: vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, ou a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Em tudo sujeita ao seu marido, submissas a ele. Né? E quando fala submissa, querido, infelizmente é o que a gente tem atendido muito nesses últimos dias. São mulheres que não aceitam ser repreendidas, mulheres que não aceitam ser aconselhadas. Pelo contrário, mulheres que se levantam contra seu próprio marido como se fosse um inimigo, querendo falar mais alto que ele, querendo dominar ele, querendo fazer com ele uma voz de comando nele. Minha amiga, você fazendo isso, você está levantando seu marido a desafiar você. Você está levantando o inimigo. E Deus não te chamou para ser um inimigo do teu marido. Deus te chamou para você ser submissa a ele. A palavra idônea quer dizer você ser orientadora, apta para ajudar o seu marido. E não desafiar o seu marido, não competir com o seu marido. Eu ouvi de uma mulher uma coisa tremenda. Quando eu disse a ela, naquele tempo antigo, as mulheres tinham concubinas. E ela riu, brincou comigo e disse, se eu tivesse uma concubina, eu queria ter uma concubina feia. E eu disse, por que essa concubina feia? E ela disse para mim, porque eu não quero uma mulher que disputa comigo, que venha disputar comigo. Minha amiga, entenda, seu marido, ele não é o seu adversário. Ele não quer disputar com você. Ele é o cabeça da casa, instituído por Deus. E como cabeça, ele é o orientador também da casa. Como cabeça, ele é o conselheiro da casa, ele é o líder. Ora, se você prestar atenção, a sua vida é voltada de líder. Você que trabalha, você tem um líder, seu chefe. Ele manda, ele comanda, ele te dá voz de comando. Se você tem uma família, você é a líder, você comanda os seus filhos, você tem a voz de comando para o seu filho. E quando chega no seu marido, por que você não consegue? Quando chega no seu marido, por que você não consegue ouvir, não consegue atendê-lo? E tem ele como se fosse um ditador, alguém que está se levantando contra você e você quer ser igual a ele. A Bíblia não diz que a mulher tem que ser igual, a Bíblia diz que ela tem que ser conciliadora, conselheira. Marido, por sua vez,
Você não tem que mandar na mulher de uma forma que ela se sinta escrava sua. A mulher, ela não é para ser escrava. Ela é para ser a tua ajudadora, a tua conselheira, aquela a quem você deseja consultar, aquela a quem você deseja ouvir, aquela a quem você tem que desejar estar do teu lado para viver momentos especiais. Ser a tua ajudadora, como diz a Bíblia, aquela quem está preparada, apta para te ajudar nos momentos difíceis. Todo homem precisa de um bom conselho. Todo homem precisa ser aconselhado. Então que a tua mulher não seja tua escrava, mas seja sim também a tua ajudadora, conselheira. Amém, meu querido? Escuta, vocês agindo dessa forma vão estar em comum acordo. E vocês vão estar casados de alma. Porque imagine, alguém que Deus casou com alma é alguém que um se preocupa com o outro. É alguém que um ama o outro de tal forma que consegue se doar para ele. E para ela não é gasto nenhum ela se gastar para ele. E para ele não é desonra nenhuma se gastar para ela. Pelo contrário, ele está fazendo valer a pena a vida dele. Ela está fazendo valer a pena a vida dela. Sabe, queridos? Aí se vier a separação, se vier o ato da separação, os dois morrem. E aí onde cumpre aquela palavra, quem casar com o repudiado, com a separada, está sendo adúltero. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Portanto, minha querida, meu querido, se você não casou com essa mulher de alma, procura ver os seus conceitos. E procura pedir ao Senhor, fazer oração, começa a orar, a jejuar, começa a se empenhar para que a sua alma deseje o seu marido, sabe? Como a Bíblia diz, como a igreja a Cristo tem que ser semelhante. O marido tem que honrar a mulher como Cristo honra a igreja. Tem que ser semelhante. Amém, minha querida? Sendo assim, quando um se fere, a ferida dói no outro. Quando um se fere, não vai dizer, tá vendo? Eu lhe avisei, bem pregado, é assim que tem que ser, bem feito. Não. Contrário. A mulher vai dizer, meu filho, eu te falei isso. Ô meu amor, eu te falei isso. Mas não se preocupa não, vamos vencer isso aí. Nós vamos conseguir recuperar, nós vamos se levantar, não se preocupa não, vai passar, vai dar tudo certo. Você vai recomeçar de forma correta agora e vai dar certo. E ele também tem que ser humilde para ouvir os conselhos, para atender a esposa. Amém? Submissão, minha amiga, não é você se sentir escrava dele, ao contrário, é você se sentir honrada por servir ao teu marido. Eu tive conversando com uma senhora de idade e ela disse isso para mim, ela disse, eu me sinto honrada por servir aquele homem. Eu jamais vou desapontá-lo. Aquilo alegrou meu coração. Eu disse, Deus, eu quero um casamento desse para mim. Eu quero que um dia, quando nós estivermos na idade, quando nós estivermos nos tempos passados, a minha esposa sinta prazer em falar uma palavra como essa. Eu sinta prazer em falar uma palavra como essa. E então agora também nós possamos analisar as nossas vidas e ambos desejar ter essa palavra, dizer, eu tenho honra, eu tenho prazer em falar isso para o meu marido. Em servir o meu marido. A mesma coisa, o marido, a sua esposa, eu tenho prazer em servir aquela mulher e farei isso quantas vezes for necessário. Se necessário for recomeçar, eu recomeço com ela. Sabe, querido, vale a pena você pensar nisso. Deus não te criou para viver em atritos. Deus não criou vocês para viver em desacordo. Ei, meu amigo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ei, mulher, ame o seu marido como a igreja ama a Cristo. Doe-se um para com o outro, sem reservas. Como diz esse versículo que nós lemos de Hebreu, que o seu leito seja sem mácula. Quando você estiver naquele momento, faça tudo para agradar o seu marido. Tenha prazer em honrar o seu marido. Quando você estiver naquele momento que vocês têm a sós, meu amigo, tenha prazer de honrar a sua esposa. Faça tudo para honrar sua esposa. Amém? Fica aí essa dica, fica aí essa palavra para você, em nome de Jesus. Olha só para mostrar para vocês o final, vou ler só o último versículo, que está aqui no versículo 28 do capítulo 5 de Efésios, da carta aos Efésios, diz assim: assim devem os maridos amar a sua mulher como seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, meu amigo, se você não ama a sua esposa, você está negando o seu próprio corpo. E você, minha amiga, se não ama o seu marido, está negando o seu próprio corpo. E deixa eu te falar, pelo amor de Deus, mulher, não defame o teu marido. Não saia falando do teu marido para todas as pessoas. Não saia falando do teu marido para tua amiga, para teu companheiro, para qualquer um na igreja. Não, para qualquer um em qualquer lugar. Não saia falando do seu marido porque você está falando do seu próprio corpo. Marido, não saia falando da sua esposa para qualquer pessoa, para qualquer um, porque você está falando do seu próprio corpo. Tente resolver os dois juntos. Chama um especialista. Você que está na igreja, não tente resolver sozinho, porque quem está na igreja sabe que tem um orientador, tem um pastor, que a Bíblia deu pastor. Eu sei que tem muita gente pregando contra pastores, muita gente discordando do conselho de pastor, mas querido, se não existisse pastor na Bíblia, então Deus não daria referência a pastores. Se não existisse pastores, não prestasse a carta dos Apocalipse, o livro do Apocalipse não se tratava ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja está se falando do pastor da igreja. Não existiam os dons. Jesus não dava dons aos homens. E nesses dons tem o dom de pastorear. Tem os presbíteros, os dons de pastorear. Então respeite os pastores e vá a eles, converse com eles. Ele vai te orientar da melhor maneira. Eles são homens de Deus, queira você ou não, eles são homens de Deus. Alguém que Deus outorgou nessa terra para dirigir um rebanho. Mesmo que o rebanho seja de Cristo. Olha, eu quero lembrar você que Davi dirigia um rebanho e cuidava dele com a própria vida, com a própria alma. E não era de Davi, era do pai de Davi. E quantos pastores tomavam conta do rebanho dos seus senhores? Abraão tinha servos que o servia, Ló tinha servos que o servia e tomava conta das suas ovelhas com a própria vida, se necessário fosse, mas não era deles, era do seu Senhor. Então o pastor é preparado para isso. Então vão a ele. E você que não é da igreja, procure um orientador espiritual, alguém que conheça a palavra de Deus, alguém que possa te honrar, te dar um conselho segundo a Bíblia Sagrada. Amém, querido? Fica essa dica aí. Ei, honre a sua esposa. Entregue-se para ela completamente. Ei, mulher, honre o seu marido. Entregue-se para ele completamente. Em nome de Jesus. E assim o Senhor vai honrar a sua vida, o seu casamento, o seu matrimônio, em nome de Jesus. Amém? Presta atenção. Quem é casado de alma não é individualista. Quem é casado de alma não vive de forma separada. Não tem aquilo que é propriamente seu, mas tudo é dos dois, tudo é de ambos. Quem é casado de alma não fica um num canto e o outro no outro canto. Não, quem é casado de alma senta perto, senta junto, dá carinho, dá carícias, abraça, beija, sabe, fala palavras que ama, palavras lindas, assiste a uma programação juntas, sai junto, tem, vamos dizer assim, uma vida social, os dois somente ali, consegue socializar, consegue também ter momentos a sós, com prazer, com alegria. Amém? Então tenha esse momento com seu marido, tenha esse momento com a sua esposa, em nome de Jesus. Amém? Até aqui fica esse conselho para você. Eu quero pedir a vocês que estão nos ouvindo nesse momento, vai lá no canal Moriá no YouTube, vai lá e acessa o sininho, em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal e aperta lá o sininho para você receber os nossos vídeos, as nossas programações. Vai lá também no Facebook, se inscreve lá no Facebook. Também no nosso Instagram, vai lá e se inscreve lá em nome de Jesus. Você vai estar recebendo os nossos conteúdos lá, conteúdos abençoados, e Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar hoje de uma forma diferente. Quero fazer uma breve oração por você, amém? Feche os teus olhos. Querido Deus, eu venho nesse momento como pastor, meu Pai, orar por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo e está vendo esse vídeo nesse momento. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, toca nele aí agora, toca nela aí agora, meu Deus.
essa pessoa que está vivendo um atrito, essa pessoa que está vivendo um momento de contenda, essa pessoa que está vivendo um momento difícil com a sua esposa, eles não estão conseguindo se entender, Senhor, dando o entendimento que parece que não são casados de alma, mas isso é confusão de Satanás. Senhor, ensina para eles o caminho da tua vontade, ensina para eles o caminho da tua verdade, lança por terra esse demônio que está tentando impedir o relacionamento, a comunhão. Meu Deus, esse espírito que está tentando cegar este homem, cegar esta mulher, para que ambos não venham conseguir se enxergar como era no começo, no início do relacionamento. Meu Deus, faça com que eles venham voltar ao primeiro amor, Senhor. E ambos desejar um ao outro, respeitar um ao outro, Senhor. Quebra essa contenda, esse jugo do inimigo, em nome de Jesus. E que eles venham coabitar com sabedoria e venham ter paz, em nome de Jesus. Que o seu lar seja um lar de felicidade e que toda mácula caia por terra do seu leito, da sua casa e do meio da sua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo. Fica na paz do Senhor.